Todos achavam que o garoto quieto que vivia de cabeça baixa nunca revidaria. Mas em segredo, durante 30 dias seguidos, ele vinha aprendendo com um homem que já fez lutadores adultos tremerem. E quando o momento finalmente chegou, cada celular naquela escola capturaria o que ninguém achava possível: o nascimento de alguém novo. O refeitório da escola estadual, Rio Claro, fervilhava com o caos de sempre. Bandejas tilintavam, vozes se sobrepunham. O cheiro gorduroso da comida institucional pairava denso no ar. Em uma mesa de canto estava Diogo Ribeiro, um adolescente negro magro que aperfeiçoou a arte da invisibilidade. Ao lado dele, seus amigos mais próximos, Lucas Mendes e Caio Pereira, comiam em silêncio. Os três esperando que o almoço passasse sem incidentes. Raramente passava. Bruno Sampaio invadiu as portas do refeitório como se fosse o dono do lugar. Seus capangas, Mateus e Gustavo, o flanqueavam, celulares já em punho, famintos por conteúdo. A energia do ambiente mudou imediatamente. Bruno prosperava com atenção, com medo, em fazer os outros se sentirem pequenos para que ele pudesse se sentir grande. Seus olhos se fixaram na mesa de Diogo. Olha só, o Ribeirinho. A voz de Bruno ecoou pelo refeitório. Já conseguiu meu dinheiro? A mandíbula de Diogo se contraiu. Lucas ficou rígido. A mão de Caio tremeu ao colocar o garfo no prato. Eu não tenho, Diogo disse em voz baixa. Bruno bateu as duas palmas na mesa, derrubando o suco de Lucas. Como é que é? Fala mais alto. Eu disse que não tenho. Gargalhadas irromperam da turma de Bruno. Mateus já estava gravando, procurando o melhor ângulo da humilhação de Diogo. Outros alunos observavam, alguns com pena, a maioria aliviada por não serem o alvo. Do outro lado do refeitório, Mariana Costa já tinha visto o suficiente. A garota, com a língua afiada e um senso de justiça ainda mais aguçado, se levantou abruptamente, sua cadeira raspando alto. Ela marchou direto em direção às costas de Bruno. Deixa ele em paz, Sampaio. Isso é patético até para você. Bruno se virou, as sobrancelhas erguidas em falsa surpresa. Olha só, o Ribeirinho precisa de uma garota para defendê-lo. Que fofo! Mateus e Gustavo uivaram de tanto rir. Mariana não se intimidou, mas Diogo balançou a cabeça para ela, implorando silenciosamente. Não piore isso. Bruno enfiou o dedo no peito de Diogo. R$300. Você tem uma semana, ou eu vou garantir que todo mundo se lembre do que acontece quando você não paga. Ele varreu o braço pela mesa, espalhando comida e bebidas antes de sair se pavoneando, sua turma o seguindo como hienas. Diogo pegou guardanapos com as mãos trêmulas, limpando a bagunça enquanto evitava os olhares que o queimavam. Mariana ficou paralisada, punhos cerrados. Você não pode continuar deixando ele fazer isso. Eu não quero que você se machuque por minha causa, Diogo respondeu, sua voz mal acima de um sussurro. Depois da aula, Diogo saiu sorrateiramente pelo portão lateral, Lucas e Caio caminhando em silêncio ao lado dele. O peso da vergonha pairava pesado entre eles. Você podia contar para alguém, Caio ofereceu fracamente. Diogo apenas balançou a cabeça. Eles não entenderiam. As figuras de autoridade na escola estadual Rio Claro tinham uma maneira conveniente de ignorar o que não queriam ver. Naquela tarde, Diogo caminhou penosamente para casa, para a pequena casa onde o cheiro da comida de sua mãe geralmente trazia conforto. Ângela Ribeiro notou imediatamente que algo estava errado. Como foi a escola, meu bem? Bem, mãe. Mas seus olhos contavam uma história diferente. Mais tarde, naquela noite, sozinho em seu quarto, Diogo abriu seu caderno de desenhos. Ele desenhou o que sempre desenhava, um lutador de pé em um ringue de boxe, destemido e forte. Tudo o que ele não era. Eu queria ser assim. Ele sussurrou para o quarto vazio. A manhã seguinte trouxe um novo pavor. Diogo manteve a cabeça baixa enquanto caminhava para a escola, mas o assobio que cortou o ar
fez seu estômago cair. Bruno apareceu de repente, vindo da esquina com Mateus e Gustavo. O preço subiu, Ribeirinho. 400 agora. Antes que Diogo pudesse responder, uma moto roncou pela rua. O piloto tirou o capacete, revelando Daniel Alves, o primo mais velho de Mariana, conhecido em toda a vizinhança como alguém com quem você não se mete. Algum problema por aqui? A voz de Daniel era calma, mas carregava uma ponta de ameaça. A bravata de Bruno vacilou. Só conversando, Alves. Cuida da sua vida. Daniel segurou seu olhar por um longo momento antes de acelerar o motor e ir embora. A breve interrupção foi o suficiente. Bruno cuspiu no chão e foi embora, mas não antes de sibilar. Depois da aula, Ribeirinho, a gente termina isso. Diogo não conseguiu se concentrar o dia todo. Cada risada soava como zombaria. Cada olhar parecia julgamento. Quando o sinal final tocou, ele tentou sair pela saída dos fundos, mas Bruno e sua turma já estavam esperando no beco. Indo a algum lugar, Mateus empurrou Diogo com força. Ele caiu no chão, sentindo o gosto de sangue. Gustavo pegou sua mochila, revistando-a. Bruno ficou sobre ele, punho erguido. Já chega. Um senhor negro apareceu na entrada do beco, alto apesar dos seus anos, apoiado em uma bengala de madeira. Sua voz carregava uma autoridade que fez até Bruno hesitar. Eu disse, já chega, a menos que vocês queiram que eu chame a polícia agora mesmo. Bruno gesticulou para sua turma. Vamos embora. Isso não vale a pena. Eles foram embora, mas as palavras de despedida de Bruno ecoaram. Você teve sorte hoje, Ribeirinho. Não vai acontecer duas vezes. O senhor ajudou Diogo a se levantar. Você está bem, filho? Diogo assentiu, limpando o sangue do lábio. Sim, obrigado. Venha comigo. Em vez de ir para casa, o homem levou Diogo para um prédio desgastado com uma placa desbotada. Centro Comunitário Rio Claro. Lá dentro, o ar cheirava a couro e madeira velha. Recordações de boxe cobriam as paredes. Fotografias desbotadas, troféus manchados, recortes de jornal amarelados pelo tempo. Os olhos de Diogo pousaram em uma foto em particular. Um jovem de shorts de boxe, luvas erguidas, olhos brilhando. A legenda dizia: Raimundo Trovão Silva, campeão regional, 1976. É você. Diogo respirou. O senhor sorriu. Muito tempo atrás. Eu sei como é ser desacreditado, filho. Ter pessoas pensando que você é fraco. Você pode me ensinar? Raimundo o estudou cuidadosamente. Eu sou velho demais para treinar alguém adequadamente. Mas eu conheço alguém que pode. Se você estiver falando sério, me encontre aqui amanhã. Naquela noite, Diogo chegou em casa tarde com o rosto machucado. Sua mãe ficou boquiaberta. Seu pai, Miguel Ribeiro, exigiu respostas. Finalmente, Diogo contou tudo. O bullying, as ameaças, a humilhação. Miguel desapareceu no quarto dos fundos, retornando com uma caixa de madeira empoeirada. Dentro havia um par de luvas de boxe marrons velhas, gastas, mas sólidas. Estas pertenciam ao seu avô. Ele não era famoso, mas nunca fugiu de nada. Se você vai fazer isso, faça com honra. Diogo segurou as luvas como se fossem feitas de ouro. Eu não vou decepcioná-lo, pai. No dia seguinte, Diogo retornou ao centro comunitário. Raimundo o apresentou à treinadora Joana Pedra, uma ex-boxeadora competitiva com olhos afiados e instintos ainda mais aguçados. Boxe não é sobre machucar pessoas, Joana disse, enrolando as mãos de Diogo. É sobre disciplina, controle, respeito. Você está pronto para aprender isso? Sim, senhora. Então vamos ver do que você é feito. O treinamento começou imediatamente. Pular corda até as pernas de Diogo queimarem, flexões até seus braços tremerem. Boxe sombra até o suor escorrer como chuva. Joana era implacável, corrigindo cada movimento, exigindo precisão. Não apenas jogue socos, sinta-os. Boxe é ritmo, não raiva.
Raimundo observava das laterais, ocasionalmente batendo sua bengala para dar ênfase. Mantenha o queixo baixo. Proteja-se. Os dias se confundiram. Escola, depois treinamento, corridas matinais antes do amanhecer, noites em claro estudando padrões de movimento. O corpo de Diogo se transformou lentamente, músculos se contraindo, reflexos se aguçando, confiança se construindo tijolo por tijolo. Na escola, os alunos notaram mudanças. Diogo caminhava diferente, ficava mais alto. Bruno ficou irritado porque seu alvo favorito não estava mais se encolhendo. Durante o almoço um dia, Bruno decidiu enviar uma mensagem. Ele pegou a bandeja de Lucas e a jogou no chão. Onde está seu guarda-costas, Mendes? Onde está o Ribeirinho quando você precisa dele? Diogo apareceu instantaneamente, entrando entre eles. Deixa ele em paz, Bruno. O refeitório ficou em silêncio. Os olhos de Bruno se arregalaram com surpresa, depois se estreitaram com raiva. Você tem algo a dizer para mim, Ribeirinho? Sim. Isso acaba. Me encontre depois da aula. A gente resolve isso de uma vez por todas. O sussurro se espalhou como fogo. Diogo Ribeiro estava desafiando Bruno Sampaio. No final do dia, metade da escola sabia. Celulares zumbiam. Grupos de bate-papo explodiam. Todos queriam testemunhar isso. Bruno armou uma armadilha. Ele contatou Guilherme Queixo de Vidro Rodrigues, um encrenqueiro notório da outra cidade, oferecendo dinheiro para dar uma surra em Diogo antes do confronto. Guilherme era maior, mais cruel, com uma reputação de quebrar ossos. A notícia chegou a Diogo através de Lucas, que tinha ouvido Mateus se gabando sobre isso. Naquela tarde, Diogo estava no estacionamento esperando. Alunos formaram um círculo, celulares se ergueram como tochas. Guilherme avançou, estalando os dedos. Ouvi dizer que você acha que é um boxeador agora. Antes que ele pudesse atacar, Daniel Alves apareceu, colocando-se entre eles. Vá embora, Guilherme. Essa não é sua luta. Guilherme conhecia a reputação de Daniel. Após um momento tenso, ele recuou, deixando Bruno furioso, mas exposto. A luta de verdade aconteceria, apenas os dois. Bruno apontou para Diogo. Sexta-feira, atrás do ginásio, 3 horas. Traga sua coragem, porque você vai precisar. Diogo treinou mais do que nunca. Joana o empurrou através de sessões de sparring brutais. Raimundo o ensinou paciência, tempo, quando atacar e quando esperar. Isso não é sobre vingança, Raimundo o lembrou. É sobre se levantar. Lembre-se disso. Na noite de quinta-feira, Diogo estava deitado na cama olhando para as luvas de seu avô, penduradas na parede. O dia seguinte mudaria tudo. Medo e determinação lutavam dentro dele, mas ele pensou em Lucas, em Caio, em Mariana, em cada aluno que já havia sofrido bullying na escola estadual Rio Claro. Eu não vou recuar, ele sussurrou na escuridão. A sexta-feira chegou carregada de expectativa. As aulas se arrastaram. Os corredores zumbiam. Quando o sinal final tocou, centenas de alunos correram em direção aos fundos do ginásio. Um círculo humano se formou, celulares por toda parte capturando ângulos. Bruno entrou primeiro, confiante e zombeteiro. Mateus e Gustavo o flanquearam, gravando tudo. Então Diogo apareceu, as luvas do avô enfiadas em sua mochila. Ele entrou no círculo silenciosamente, os olhos fixos em Bruno. Raimundo estava na beira, apoiado em sua bengala. Joana cruzou os braços por perto. Nenhum dos dois interviria, a menos que fosse necessário. 2 rodadas, Raimundo anunciou. 2 minutos cada, sem armas. A luta termina quando alguém não puder continuar ou desistir. A multidão rugiu em aprovação. Bruno estalou o pescoço, quicando nos dedos dos pés. Isso vai ser rápido. A primeira rodada começou. Bruno avançou com socos selvagens, tentando dominar Diogo imediatamente. Diogo recuou, lembrando-se do treinamento de Joana. Respire, mantenha a guarda alta, não entre em pânico. O primeiro soco de Bruno passou assobiando pela orelha de Diogo. O segundo pegou seu ombro cambaleando-o.
A multidão irrompeu, alguns torcendo, alguns zombando. "Se mexe, Diogo!" Lucas gritou do anel externo. Diogo se estabilizou. Ele não contra-atacou ainda, apenas desviou dos socos, manteve a distância, deixou Bruno se esgotar. 1 minuto se passou. A respiração de Bruno ficou ofegante. Seus socos diminuíram a velocidade. Diogo lembrou-se dos exercícios de escorregamento, abaixando-se sob aquela corda esticada centenas de vezes. Ele abaixou, escorregou sob o gancho direito de Bruno e disparou um jab rápido que atingiu a testa de Bruno. Não poderoso, mas o suficiente. A multidão engasgou. Bruno tinha sido atingido, na frente de todos. O cronômetro apitou. A primeira rodada terminou. Raimundo se inclinou perto de Diogo. "Bom, agora controle o ritmo. Espere pela sua abertura." A segunda rodada começou. Desta vez, Diogo não recuou. Ele circulou, usando jabs para controlar o espaço. Bruno avançou com um cruzado pesado. Diogo escorregou para a esquerda, exatamente como no treino, e contra-atacou com um cruzado limpo no queixo de Bruno. Crack! O som silenciou a multidão momentaneamente. Bruno cambaleou, olhos arregalados em choque. Então, pandemônio. O círculo irrompeu. "Diogo! Diogo!" Alguns alunos cantavam seu nome. Outros sacaram seus celulares, gravando freneticamente. Bruno tropeçou, mas não caiu. Ele lançou ganchos selvagens, desesperado agora. Diogo manteve a guarda alta, desviando de cada um. Então, ele disparou outro jab, direto no nariz de Bruno. Sangue jorrou. Vermelho pingou no concreto. Mateus e Gustavo tentaram invadir, mas a voz de Joana cortou. "As regras são as regras. Interfiram e eu chamarei a polícia." Os alunos os repreenderam. "Deixem eles terminarem. Deixem eles terminarem." Bruno caiu de joelhos ofegante. Diogo ficou sobre ele, luvas ainda erguidas, mas em vez de finalizá-lo, Diogo recuou. "Acabou, Bruno. De agora em diante você deixa todo mundo em paz. Todos nós." O círculo ficou em silêncio. Diogo não tinha vencido com um nocaute. Ele tinha vencido escolhendo a contenção, mostrando força através do controle. Bruno olhou para cima, sangue escorrendo do nariz, humilhação queimando em seus olhos. Mas seu corpo estava acabado, ele não tinha mais nada. "Você vai se arrepender disso", ele sibilou, mas todos tinham visto. Cada celular tinha capturado. Diogo Ribeiro de pé, inabalável, enquanto Bruno Sampaio desmoronava. Os olhos de Raimundo brilhavam de orgulho. Joana deu um pequeno aceno de cabeça. Lucas e Caio se abraçaram, chorando abertamente. Mariana ficou por perto, sussurrando. "Você conseguiu." A multidão irrompeu em aplausos que ecoaram por toda a Escola Estadual Rio Claro. A partir daquele momento, tudo mudou. Em poucas horas, o vídeo se espalhou pelas redes sociais. As visualizações subiram para os milhares, depois para as dezenas de milhares. Comentários inundaram. "Nunca subestime os quietos. É assim que a coragem se parece. Diogo Ribeiro é um herói." Na manhã seguinte, uma repórter chamada Jéssica Mendes chegou à escola. Ela queria entrevistar Diogo para contar sua história. Durante o almoço, com as câmeras rodando e os alunos assistindo, Diogo falou calmamente. "Eu não lutei por vingança. Eu lutei para proteger a mim mesmo e meus amigos. Todos merecem se sentir seguros." Quando perguntado qual mensagem ele esperava que as pessoas levassem, Diogo olhou diretamente para a câmera. "Ninguém nasce para ser pisado. Se você se defender, você é mais forte do que pensa." A entrevista viralizou, mas também expôs algo mais sombrio. Alunos anônimos se apresentaram com evidências de que Bruno e sua turma vinham comandando um esquema de extorsão há anos, ameaçando alunos e coletando dinheiro. Os pais entraram em fúria. O diretor Melo foi forçado a realizar um fórum público. O auditório lotado de famílias furiosas, exigindo responsabilidade.
Diogo estava no microfone, sua voz firme. Eu não quero vingança. Eu só quero que cada aluno aqui venha para a escola sem ter medo. A multidão se levantou em uma ovação de pé. Até mesmo alunos que haviam permanecido em silêncio antes, agora encontraram suas vozes, compartilhando suas próprias histórias do bullying de Bruno. Bruno foi suspenso por tempo indeterminado. Mateus e Gustavo foram encaminhados para programas de reabilitação. Mais importante, a Escola Estadual Rio Claro implementou mudanças radicais. Uma linha direta de combate ao bullying, 24 horas por dia, câmeras de segurança adicionais, grupos de apoio entre pares, aulas obrigatórias de autodefesa e workshops regulares sobre respeito e inclusão. Raimundo e Joana lançaram aulas gratuitas de autodefesa nos fins de semana no centro comunitário. A primeira sessão atraiu mais de 50 pessoas, alunos, pais, até mesmo alguns professores. Diogo ajudou a demonstrar técnicas e o ginásio se encheu de risadas em vez de medo. Caminhando pelos corredores da escola agora, os alunos acenavam para Diogo respeitosamente. Alguns até começaram a chamá-lo de Professor Ribeiro. Ele sorria, mas permanecia humilde, sabendo que não era um herói. Apenas alguém que tinha estado com medo e aprendido a enfrentar esse medo. Mariana caminhava ao lado dele uma tarde, apertando suavemente sua mão. Você mudou toda essa escola. Eu só fiz o que precisava ser feito, ele respondeu. Naquele fim de semana, Jéssica Mendes retornou para uma entrevista final. Se você pudesse dar conselhos aos alunos que enfrentam bullying em qualquer lugar, o que você diria? Diogo olhou para a câmera, sua voz carregando o peso da experiência. Nunca acredite que você é impotente. Não sofra em silêncio. Encontre ajuda. Treine-se. Acredite em si mesmo. A verdadeira força não é sobre dominar os outros, é sobre protegê-los. A mensagem ressoou em todo o país. Milhares de alunos compartilharam suas próprias histórias, agradecendo a Diogo por lhes dar coragem. Uma noite, Diogo pendurou as luvas de seu avô de volta na parede de seu quarto. O luar entrava pela janela, iluminando o couro gasto. Ele tinha feito um novo esboço. Não apenas um lutador solitário, mas alguém cercado de amigos, todos de pé juntos. No centro comunitário, Raimundo estava sentado com Joana, assistindo à cobertura das notícias. Aquele garoto foi mais longe do que eu jamais imaginei, ele murmurou. Ele não apenas aprendeu a lutar, Joana respondeu. Ele aprendeu quando não lutar. Essa é a verdadeira lição. A história de Diogo não terminou com um soco. Terminou com transformação de si mesmo, de seus amigos, de sua escola, de sua comunidade. Ele provou que a força silenciosa pode rugir mais alto do que a violência, que a disciplina pode triunfar sobre a agressão, que uma pessoa que escolhe se levantar pode inspirar inúmeras outras. A Escola Estadual Rio Claro nunca esqueceria o dia em que o garoto quieto se tornou um símbolo. E daquele único momento de coragem, um movimento se espalhou. Um que lembrou a todos que gentileza não é fraqueza, que ser subestimado pode ser a maior vantagem e que o verdadeiro poder não está em derrubar os outros, mas em levantá-los.